Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Inicio com você, dileto ouvinte, esta última segunda-feira do mês da Bíblia, mês de setembro, invocando a Santíssima Trindade, nosso Deus uno e trino, que nos envolve com o mistério do seu amor, para que nós possamos, reverentes a este mistério, deixar que ele entre dentro de nós e sejamos realmente templos do próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Que a sua semana seja uma semana na paz, no caminho do bem, sob a luz do olhar do ressuscitado. Ontem fomos à missa, recebemos Jesus, ouvimos sua palavra, para que esta semana a gente possa, com firmeza, testemunhar o seu amor. Vivemos esse tempo agora de campanha eleitoral para os pleitos de prefeito, vice-prefeito e vereadores em todo o Brasil. Cada diocese, os bispos geralmente orientam os sacerdotes, os pastores, para que nós possamos ter atitude de amadurecimento diante das coligações e disputas partidárias. O sacerdote deve ser o ancião, o pai, o irmão mais velho que aconselha, que ajuda as pessoas a não se envolverem em questiúnculas, disputas, brigas e maledicências durante o tempo da campanha. A campanha política deveria ser a coisa mais simples possível, sem gastos, apenas as pessoas divulgando seu nome, seu currículo, seu programa de governo, com muita humildade, com muita simplicidade. Mas nem sempre é isso que acontece em todo o nosso Brasil. A gente recebe notícias de todos os cantos do nosso país sobre coisas atrozes que acontecem durante estas campanhas. Cada um é livre para votar em quem quiser. A Igreja Católica não se envolve em campanha partidária, até porque a Igreja não precisa de prefeitura. O que a Igreja precisa das prefeituras? Que elas cumpram o seu papel, sua administração em favor dos pobres, dos que sofrem, promovendo as pessoas, não deixando as pessoas à mercê de cestas eternas, de programas sociais eternos que não promovem as pessoas. Nós precisamos levantar o ânimo do povo brasileiro para o trabalho. A sociedade brasileira vem sendo anestesiada pela preguiça. As pessoas não querem irem ao trabalho. E quando vão ao trabalho, muitas pessoas ainda vão com má vontade e às vezes estraga o ambiente do trabalho. Os cristãos são felizes pelo trabalho que têm. Nós não precisamos pensar que aquele trabalho é mais importante do que isso. Todos os trabalhos são importantes. Então, o dever de uma prefeitura, de uma câmara de vereadores, é organizar a cidade para que a cidade seja próspera. Todos os recursos sejam muito bem destinados em favor da promoção da cultura, da educação, da saúde, do bem-estar social e do progresso de uma cidade. Eu não sei por que prefeitos e vereadores em tantos lugares cometem corrupção, porque o salário deles já é bem compatível. Às vezes, aquela pessoa que ganha salário mínimo se elege e passa a ganhar um salário bem maior, mas aí vem a suvinagem do mal para levar a pessoa à corrupção. Nós precisamos ter cada vez mais uma consciência patriótica, uma consciência de amor à nossa pátria, para destinar o nosso voto de maneira
consciente e responsável. Precisa olhar a vida dos candidatos, a vida familiar, como essas pessoas tratam os outros, como elas realizam seus negócios, quais as motivações que as levam a pleitear o poder, seja no legislativo, no executivo, olhar a vida pregressa, candidatos que já estão fichas sujas, que já têm processos, a gente já deve desconfiar. Mas é claro, e infelizmente a nossa justiça, ela é muito falha. E ainda permite que às vezes pessoas que estão com processo em andamento estejam aí à frente de candidaturas. Então a gente precisa ter esse bom senso. Onde há fumaça, há fogo. E as nossas cidades, o povo conhece os candidatos. Converse com eles. Pergunte qual a finalidade de apresentar os seus nomes. Veja como que foi feita a coligação. Tem dinheiro? Já tem secretarias distribuídas antes da eleição? Já tem pactos com este, com aquele grupo? Quem que está por trás do candidato? Tudo isso nós precisamos perguntar, porque às vezes você organiza através da democracia um grupo para assaltar o bem público, para desviar dinheiro, como agora nessa pandemia que está aí nós visualizando, o Covidão. Pessoal roubando dinheiro da saúde para salvar as vidas. Isso é um absurdo. Isso é incompreensível. Onde nós vamos chegar? Olhe a vida desses candidatos, veja se são pessoas honestas, converse com os candidatos, acompanhe. A política é uma coisa positiva. O que é negativo é a desonestidade de quem entra na política com fins espúrios. Veja o partido, se o partido é a favor da família, se é a favor da fé, porque nós temos muitos partidos hoje no Brasil que são contra a fé, contra o cristianismo, que promove maus costumes, aborto, discriminação da família natural e por aí vai. Seja consciente, tranquilo, reze antes de decidir em quem você vai direcionar o seu voto. Que ele seja consciente, nunca venda o voto, porque quem vende o voto não vale o dinheiro que recebe em troca. Vamos à palavra de Deus. O evangelho de hoje nos traz a aclamação que está lá no lecionário de Marcos 10:45. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Essa palavra de estudo para nós cristãos. Isso aqui deve ser a norma para a vida do padre, do diácono, do religioso, do homem que casa, da mulher que se casa. Isso. Cristo nos veio para nos salvar e nos ensinar a servir. A atividade política, ela é um serviço. A gente às vezes fala mal da igreja, mas esquece que a igreja é santa. O pecado está nos seus filhos, não nela, que a igreja é santa. A gente fala mal da política, mas esquece que a política é boa. Ela é da natureza humana. Isso já vem sendo refletido desde os gregos, no 3º século a.C., com Platão e Aristóteles, que já começaram a discutir isso. A política, na sua essência, é da natureza humana. Agora, os políticos, sim, pode acontecer que este ou aquele não cumpra o seu papel e não sirva. Então, a nossa atividade, se você candidata a qualquer cargo, seja no Conselho Tutelar, no Legislativo, no Executivo, Municipal, Estadual, Federal, deve ter esse intuito patriótico e, se você é cristão, esse intuito evangélico, do Evangelho de Jesus. Servir. Como Cristo serviu, nós queremos servir. E olha que nós temos excelentes políticos nesse Brasil. Não vamos pensar que o fato da pessoa ser política não presta. Nós temos muitos políticos que guardam a fé, que procuram
acertar o máximo possível nos seus projetos. Nós não podemos nivelar todo mundo, senão nós vamos pecar e vamos praticar o mau senso. Nós temos que ter bom senso. Há políticos que não são bons, sim. Há padres e bispos que não são bons, sim. Há religiosos que não são bons, sim. Há empresários que não são bons, sim. Mas nós temos bons políticos, bons sacerdotes, bons religiosos, bons funcionários públicos, bons empresários. A gente não pode nivelar todo mundo. E a máxima para orientar quem coloca o seu nome para uma eleição é essa atividade de Jesus. Eu vim para servir e não para ser servido. Eu digo para você, prezado ouvinte, que eu conheço muitos políticos que são bons. Políticos que fizeram história no Brasil, que hoje já morreram, outros já estão aposentados, mas que deixaram a marca deste servir. Isso é bonito. Não vamos colocar todo mundo no mesmo saco. Vamos aprender a repartir. E quem faz o mal político e o bom político é o povo. Se o mal político vai eleito, é porque o povo está exercendo mal o seu direcionamento de voto. Se nós começamos a ter bons políticos patrióticos, que ama a família, que defende a vida desde a concepção até a morte, que defende a promoção social, que defende que todo o país cresça, que não fica aí usando dos pobres como curral eleitoral, é você que vai fazer esse político, direcionando o seu voto àquela pessoa que não compra voto, que não mete dinheiro em campanha, que faz a campanha pobre, modesta, aproveitando da boa vontade das pessoas, dos voluntários. É assim. Então não vamos pensar que a atividade política seja uma coisa negativa. Vamos estudar mais sobre a política. A igreja tem um pensamento bonito sobre a atividade política. Ela é necessária. E sem autoritarismo, sem ditadura, a democracia, ela precisa ir sendo depurada. Nós somos um sistema democrático, mas infelizmente o dinheiro e os interesses espúrios às vezes conduz o caminho errado. Escolha bem o seu candidato, veja as propostas dele e não fique maldizendo e falando mal dos outros. Vamos, no silêncio, na escuta e num bom discernimento, tentar descobrir quem é que veio na lógica do servir e não ser servido. Vamos orar. Pai de bondade, Deus de amor e de poder, nós te louvamos nesta manhã e te pedimos o dom de servir. Dai-nos, Senhor, esse dom que Jesus trouxe para nós, de amar o próximo, de servir o próximo, de promover o próximo. Enche o nosso coração de santos desejos de caridade, de bondade, justiça e santidade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e enche o nosso dia, a nossa semana, de coisas boas, positivas, que o nosso coração possa ser fecundado pela Tua luz e que o nosso rosto possa brilhar com a experiência do Teu amor em nós, para todos com quem nós nos encontrarmos hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de São Tomás Moro, padroeiro dos políticos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Formosa, Goiás.